Oi, agora sim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Graça e paz, que bom estar aqui com os irmãos. Estamos aqui recuperando do Covid e talvez no meio do estudo uma tossezinha ou outra venha a acontecer, mas estamos bem. Deus tem mostrado o seu cuidado, tanto comigo quanto com a minha família. E momentos difíceis nós passamos aqui, mas temos visto a mão do Senhor. Ainda não estamos livres, né, para voltar, né, na quarentena. É, Esperamos mais um pouco. A previsão do médico é que no dia 29 nós estejamos já liberados. Mas enquanto isso, estamos trabalhando, estamos servindo ao Senhor e aqui podemos fazer esse estudo aqui de uma forma segura para todos, não é mesmo? E eu quero louvar a Deus pelo cuidado dele, pela bondade dele. Pedir que os irmãos continuem se cuidando, tomando as devidas precauções, seguindo as recomendações das autoridades, não vacilem, porque com toda a recomendação ainda assim fomos infectados aqui. E rindo agora, mas foram momentos muito tensos, mas em que o Senhor operou um milagre, né? Sobretudo na minha vida. Depois eu vou ter a oportunidade de testemunhar isso para a igreja, mas Deus fez um milagre na minha vida e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque Ele é um Deus de milagre. Eu quero dar aqui alguns recados para os irmãos sobre a programação agora do final de ano. Nós estávamos programando um culto especial no dia 27. Esse culto permanece. Eu não estarei, mas esse culto permanece. Então os irmãos estão se mobilizando, estão se preparando. Vai ser uma programação toda especial no próximo dia 27. Mas antes do dia 27, no dia 25, noite de Natal, eu farei uma transmissão ao vivo, uma programação especial, uma mensagem de Natal para as famílias. Uma programação bem rápida também, a gente não vai ficar muito tempo aqui, participações musicais. E eu quero te convidar então a participar conosco dia 25, nós faremos essa transmissão às 18 horas, tá bom? Às 18 horas nós faremos essa transmissão no dia 25 de dezembro, noite de Natal. E nós queremos trazer uma mensagem de Deus para o teu coração, uma mensagem de Deus para a tua vida, para a tua família. E eu quero te convidar a ficar ligado, então, tanto no canal do YouTube quanto no nosso Facebook. No nosso YouTube aí é SIC TV e o Facebook é facebook.com/IECilha. Nessas duas redes sociais nós faremos uma transmissão de um culto, uma programação na noite de Natal. E eu quero te convidar a participar comigo nesse dia. Além disso, nós teremos a nossa programação no dia 27. Os irmãos estarão na igreja para isso. E eu quero, então, dizer que as inscrições foram abertas já para o culto, né? Então, ele não é aberto para todas as pessoas. Nós precisamos controlar o acesso, porque ainda temos a pandemia, mas com todas as recomendações, temos tentado seguir as recomendações de higienização, de controle de acesso. Dia 27 vai ser uma programação especial, o povo vai estar lá, algumas surpresas, e eu quero então te incentivar, você que é membro da nossa igreja, a fazer a sua inscrição através do link que foi disponibilizado e participar. Será o último culto do ano na igreja, o último domingo, né? Nós não teremos programação no dia 31, nós não teremos programação no dia 25, apenas a transmissão do culto às 18 horas do dia 25. Estarei aqui transmitindo com algumas participações musicais e eu quero então te incentivar a estar conosco, tá bom? São esses recados que eu queria dar para você, meu irmão, minha irmã, e eu quero então te incentivar a continuar conosco aqui nessa noite para estudarmos a palavra de Deus. Seremos breve aqui, não queremos também durante muito tempo ficar aqui, mas você que nos acompanha nessa noite, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, dá um pulinho lá, se inscreve, né? No nosso canal no YouTube,
participa conosco das nossas programações. Acho que é importante isso. Quando você se inscreve lá no canal, você traz para a gente também a certeza de que está conosco, a sua companhia, que é importante nesse momento. No momento de isolamento, no momento em que estamos aqui falando para uma tela de computador, é muito frio, né? E quando há uma resposta, quando há um comentário, né? Quando há um joinha lá, quando você comenta no Facebook, tudo isso acalenta o nosso coração. A gente sabe que a gente não está falando para um computador e sozinho. A gente sabe que tem gente do outro lado que está sendo edificado pela palavra de Deus, e isso é importante para quem está do lado de cá, né? Para a gente que se prepara, para a gente que organiza aqui toda essa estrutura de transmissão. Não é uma estrutura adequada, mas nós conseguimos montar então essa estrutura para poder conversar com os irmãos no decorrer dessa pandemia. Quero orar com você nesse momento e iniciar esse estudo. Nós vamos falar sobre o homem hoje e eu quero te convidar a participar comigo desse estudo, tá bom? Você pode fechar os seus olhos, você pode orar junto comigo, podemos fazer isso? Pai, nós te damos graças por essa noite. Nós te agradecemos porque estamos aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Agradecemos porque o Senhor é o Deus vivo, porque o Senhor é um Deus que se revela, que se manifesta, que fala, que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é amigo, que o Senhor é refúgio. Te agradecemos porque o Senhor é a companhia, Senhor, nos momentos de solidão. Te louvamos, Senhor Deus. Nós bendizemos o Teu nome. Nós muitas vezes não conseguimos compreender quem o Senhor é. Mas, Deus, as experiências que temos vivido e a Tua palavra tem nos revelado quem o Senhor é. Por isso, meu Deus, a minha oração nessa noite é de gratidão ao Senhor, por tudo o que o Senhor fez nesses últimos dias, por todo o seu cuidado, por toda a sua proteção, por toda a sua companhia e, sobretudo, por falar tão claramente ao meu coração. Eu quero te agradecer. Eu quero te pedir por aqueles irmãos que nos assistem nessa noite. Senhor, se há alguém que está aflito, se há alguém, Senhor Deus, que está cabisbaixo, que está, Deus, inseguro, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, abraça, Deus, fortaleça, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, ânimo. Senhor, se há alguém com o coração, Senhor Deus, abatido, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, clamamos a Ti, que o Senhor abençoe, que o Senhor aqueça o coração. Se há alguém, Senhor Deus, que está longe dos Teus caminhos, que nessa noite seja uma noite de voltar aos caminhos do Senhor, de reconciliar, Senhor Deus, a vida com Cristo, através de Cristo, reconciliar com o Senhor através de Cristo, para que possa alcançar e gozar da paz com Deus e também da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, nós choramos, nós te agradecemos. Amém. Vamos lá, gente? Vamos estudar? Deixa eu ver aqui, tudo certinho. Então, conforme a gente sempre faz, eu coloco um slide, vou aparecer pequenininho aqui do lado. E eu quero pedir a tua companhia nesse momento aqui comigo. Opa, saiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Muito bem, estamos aqui. Vamos lá. Muito bem, agora sim. Nós estamos estudando aqui nesses últimos dias sobre a questão de quais são os princípios básicos da fé cristã. Essa é a nossa série de estudos aqui. Nós somos da Igreja Evangélica Congregacional na Ilha da Conceição. Na intimidade ela é conhecida como IESIC. E nós queremos, nessa série de estudos, dizer para você que não nos conhece, ou até você que é da nossa igreja e ainda não sabe, o que de fato nós cremos.
né, com base na palavra de Deus, o que nós cremos? Nós já falamos sobre Deus, nós já falamos quem é Deus, nós já falamos do Deus que se revela, nós já falamos da palavra de Deus, e hoje nós vamos falar quem é o homem. E nós sempre trazemos uma sentença aqui, sempre trazemos um texto para primeiro apresentar para vocês e sintetizar a nossa fé, de acordo com os textos bíblicos, daquilo que a gente crê. A gente precisa ter esse entendimento. Quem é o homem? E aí esse resumo daquilo que a gente crê está aqui nesse texto aqui. Deus, tendo preparado este mundo para a habitação do gênero humano, criou o homem, constituindo-o de alma, que é espírito, e um corpo composto de matérias terrestres. O primeiro homem foi feito à semelhança de Deus, puro, inteligente e nobre, com memória, afeição e vontade livre, sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as criaturas. Vamos falar um pouquinho sobre textos bíblicos aqui, trazer base bíblica para a nossa discussão. Primeiro, a gente crê que o homem, antes do homem ser criado, o mundo foi criado para o homem. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Todas as coisas que foram criadas para que o homem pudesse usufruir, governar, dominar, administrar. A criação, ela tem o propósito, então, de ser útil ao homem. E eu quero ler alguns textos bíblicos contigo. Eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Vamos dar uma olhadinha lá, e não poderia ser diferente. Quando fala da criação, Gênesis, capítulo de número 1, começamos com o verso de número 10. E Deus chamou a parte seca da terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Vamos no versículo de número 12 agora. A terra produziu vegetação. 12, perdão. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Verso número 18, vamos dar uma olhadinha lá, Gênesis 1 ainda, hein? Para governar, Deus colocou essas luzes no céu, no 17. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. Vamos pular para o verso número 21 agora? Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Vamos dar uma olhadinha no verso número 25 comigo agora. Gênesis 1, não sai daí não. Não me abandona não. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Esses textos vão falar que o Senhor estava preparando cada coisa e que cada coisa seria muito boa, seria boa para o homem. E ele dispõe para o homem tudo o que o homem ia precisar. Quando a gente olha o Salmo de número 8, e eu quero te convidar a ir lá comigo, o Salmo é o de número 8, a gente vai ver então que esse Salmo resume os objetivos, né, da criação. Vamos lá, Salmo de número 8. Ó Senhor nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra, a tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos a ti se opõem. Quando olho para o céu, contemplo a obra de teus dedos, a lua, as estrelas que pusesses ali. Pergunto, quem são os simples mortais para que penses neles?
Quem são os seres humanos para que com eles te importem? No entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sobre eles a autoridade, sob a autoridade deles, todas as coisas. Os rebanhos, os gados e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes do oceano. Ó Senhor nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. O salmista é fantástico aqui, porque o salmista vai olhar a natureza, vai contemplar todas as coisas e ele vai declarar nesse salmo o seguinte: o Senhor criou o homem e esse homem foi criado para que pudesse governar e todas as coisas foram criadas para que estivessem sob o governo do homem, o governo e a administração do homem. Gênesis 2:15, perdão. Volta lá em Gênesis 2:15. 2:15. Olha o que diz o texto. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, sobretudo sobre esse texto aqui. O Salmo 8, Davi vai dizer que, de fato, todas as coisas foram criadas e ficaram sujeitas à autoridade, ao domínio, à gestão do homem, que também foi criado, mas foi criado sob domínio sobre todas as coisas, né? Sobre todas as coisas que foram criadas. E Gênesis 2:15 deixa claro que o homem foi colocado no jardim e ele precisava cultivar e tomar conta dele. Por que eu estou falando isso aqui, gente, e parece bobo esse versículo, parece que não tem nada a ver? Existe uma teoria que diz que o trabalho é fruto do pecado, ou seja, depois de Gênesis 3, quando o homem ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, Deus instituiu o trabalho. Aí tem gente que fala assim, meu Deus, por que eu preciso trabalhar? Né? Estou trabalhando porque o Adão pecou, né? Porque Eva olhou para aquele fruto e ultrapassou os limites. Se ninguém tivesse feito aquilo, não precisava trabalhar. Isso é uma doutrina errônea. Porque em Gênesis 2 e na criação, Deus já deu ao homem a responsabilidade de cuidar de todas as coisas. Ele precisava plantar, ele precisava cuidar, ele precisava arar a terra, ele precisava organizar e administrar a criação. Então, meu irmão, trabalho não é fruto de pecado. O esforço do trabalho veio por causa do pecado, né? A palavra de Deus foi: do suor do teu trabalho comerás, e não o seguinte: olha, a partir de agora você precisa trabalhar. Em nenhum momento Deus falou que o trabalho seria consequência do pecado. Isso precisa ficar claro na cabeça de muitos que talvez não gostem de trabalhar, mas trabalho é bênção. Deus deu o trabalho, Deus colocou o homem no Éden para que pudesse ele administrar a criação, todas as coisas que foram criadas. O salmista sabe disso e no Salmo 8 ele deixa isso muito claro. Bebendo uma aguinha aqui, então, para não ficar tossindo. A água que minha esposa trouxe, quando ela viu que eu estava tossindo, ela já correu para cá. Mas de vez em quando eu vou tossir um pouquinho, mas fica tranquilo que faz parte do processo. O homem, então, foi criado. Antes disso, gente, deixa eu só voltar aqui. Então, vamos lá. Deixamos claro que as coisas que foram criadas e foram agora submetidas à administração do homem. O homem, então, recebeu de Deus a ordem de guardar, de lavrar o jardim em que o Senhor o pôs. Deus dá inteligência e superioridade a esse homem em relação às demais criaturas. Então, o homem estava na condição de exercer domínio. E a gente precisa pensar sobre isso, porque essa é uma reflexão muito importante. Nós fomos estabelecidos acima do mundo e de outras formas de vida. Mas esse domínio precisa ser equilibrado. Ele precisa ser feito através da mordomia. O que é isso? Tendo a certeza de que as coisas que estão sob o nosso domínio não pertencem a nós, mas foram confiadas a nós.
Essa é uma questão importante, porque o fato do homem possuir domínio e ter a responsabilidade de administrar as coisas que foram criadas não dá direito de gastar, de consumir de uma forma descontrolada. A mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica, passa por uma mensagem também de preservação, do bom uso das coisas que foram criadas. O fato de foi criado para eu usar, isso não nos dá a autorização para desmatarmos, para destruirmos as belezas naturais, para usarmos as coisas como se fossem durar para sempre, mas não. Nós precisamos ser bons administradores das coisas que foram criadas. E quando nós vemos durante o decorrer desse ano as queimadas, muitas de forma criminosa, quando nós vemos as pessoas não se importando, jogando lixo, né, no mar, jogando lixo nos rios, né? Às vezes até alguém que professa o nome de Cristo, quando está fazendo isso, está fazendo o contrário a palavra de Deus e pecando contra o Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui para cuidar das coisas que Ele criou. Essa é uma palavra que precisa ficar claro, e esse é o posicionamento da nossa igreja. Nós acreditamos que fomos criados para cuidar da criação e precisamos cuidar bem da criação. Então, jogar lixo nas encostas, né? Destruir as coisas que foram criadas no rio, nas praias. Todas as vezes que a gente está em contato com a natureza, quando a gente não cuida daquilo, como se Deus estivesse confiando a nós, e Deus nos confiou aqueles momentos de prazer que a gente tem, de alegria, de contemplação das coisas que Deus criou. Quando a gente não cuida bem daquilo, a gente está ofendendo ao Senhor e descumprindo uma ordem do Senhor. O Senhor nos chamou então para cuidar das coisas e cuidar com zelo. Né? O Senhor permanece proprietário de todas as coisas. Você quer ver uma coisa? Primeira Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. No capítulo de número 29, o verso é o de número 11. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu. O Senhor, ó Senhor, este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. O Salmo de número 24 também é um salmo que afirma isso. Salmo de número 24, o verso de número 1. A terra e tudo que nela são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Então, quando Deus coloca o homem para administrar aquilo que foi criado, Deus faz como confiando ao homem a capacidade de administrar e de fazer aquilo com responsabilidade. Irmãos, essa responsabilidade continua até hoje. Se você, meu irmão, minha irmã, crente no Senhor Jesus, continua jogando lixo nas encostas, continua sujando praia, continua achando que a água pode ser usada e a torneira aberta sem ter cuidado nenhum, se você não cuida das coisas que foram criadas por Deus, você está desobedecendo e aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, você está falhando com o Senhor. Então, vamos cuidar da natureza, vamos cuidar daquilo que Deus nos confiou. Então vamos lá, agora sim, o homem foi criado. Essa é uma questão também que a gente precisa dizer. E é isso que nós cremos, tá? Nós não cremos em uma outra verdade e nenhuma outra teoria. O homem foi criado. Capítulo 1 de Gênesis, o verso de número 26, a gente tem essa afirmação. Pode ir lá comigo? Então disse Deus: façamos o ser humano, a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Um outro texto, é um texto muito conhecido, né? Vou até mudar minha versão aqui, para que eu possa ler com você, talvez seja essa versão que você esteja utilizando. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí o versículo 27, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela
terra. Então o texto deixa claro de que o homem foi criado. Vamos a um outro texto, Salmo de número... Gênesis 2:7, perdão. Antes de ir em Salmo. Gênesis 2, o verso de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Salmo de número 8, verso de número 5. Vamos dar uma olhadinha lá. A gente já leu esse texto aqui, mas eu quero ler com você mais uma vez esse texto. Salmo de número 8, o verso de número 5. Fizeste-o então, por um pouco menor que Deus, e de glória e honra o coroaste. O homem foi feito, o homem foi criado. E por último, Atos, capítulo de número 17. Um texto muito conhecido também de nós todos. Atos, capítulo de número 17. Verso de número 26. Leia comigo esse texto. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, possamos achar bem que não está longe de cada um de nós. Versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele somos geração. 4 textos aqui que afirmam, segundo a palavra de Deus, que nós fomos criados. O homem foi criado. O homem, então, querido, não é resultado de uma evolução. O homem é resultado de um ato criativo de Deus. Ato criativo especial de Deus. O homem não fez a si mesmo. Não é produto de um processo cósmico natural. O homem foi criado por Deus. A verdade bíblica está em todo o tempo afirmando isso. Deus participou ativamente da criação do homem. Inclusive o texto de Atos 17 vai dizer que sem Deus não existiríamos. Precisamos entender isso. Precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Nós não somos fruto de uma evolução. Nós somos obra das mãos de Deus. Nós cremos nisso. O Senhor criou o homem. O Senhor participou. O Senhor formou. O Senhor estava ali envolvido na criação do homem. E não é fruto do acaso, não é fruto de evolução, não é fruto de teorias qualquer, mas fruto da obra poderosa do nosso Deus. Gênesis nos conta, então, como que Deus formou o homem. O homem, então, foi formado com corpo material, com materiais da terra, e o Senhor sopra nas narinas desse homem para que esse homem tivesse fôlego de vida. Tornou-se o homem, então, alma vivente, né? Gênesis, capítulo de número 2, o verso de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A melhor maneira, então, de entender a constituição do homem é separá-lo em duas naturezas. Esse texto fala sobre isso. Esse texto separa o homem em duas naturezas. A natureza material e natureza espiritual. A natureza física chamamos de corpo, e a natureza espiritual chamamos de alma ou espírito. Então a parte material do homem foi formada do pó da terra. E estudiosos, aí eu falo da ciência, concordam com essa afirmação. Alguns elementos que existem no corpo humano são elementos que existem na terra, né? Nós podemos citar alguns deles aqui só para você, só para não deixar passar batido, né? 16 elementos do solo são encontrados e representados no corpo humano. Cálcio, carbono, cloro, enxofre, flúor, fósforo, hidrogênio, iodo, ferro, magnésio, manganês, nitrogênio, oxigênio, potássio, silício e sódio. Todos esses elementos, né, estão presentes na formação orgânica do corpo humano. E durante toda a existência terrena, para o crescimento, para a manutenção do corpo do homem. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que a natureza material
do homem nós entendemos e damos o nome de corpo, né? Quando a gente fala da parte espiritual, é concedida por Deus. Deus dá isso, e o texto do versículo de número 7 aqui de Gênesis 2 vai dizer que depois de formar o corpo, Deus soprou nas narinas do homem e fez esse homem de alma vivente. Em torno, então, dessa explicação, nós cremos que o homem é constituído de duas naturezas. A natureza material, que é corpo, e a natureza espiritual, que é alma, o espírito. É o que nós cremos segundo a palavra de Deus. Nós lemos também um texto em que nós vemos que Deus forma o homem, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Essa expressão imagem e semelhança é uma expressão que precisa ser muito bem entendida. Porque o que é essa imagem e semelhança de Deus? De que forma nós podemos afirmar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Aqui algumas questões que nos fazem entender que essa imagem e semelhança apontam para aquilo que o Senhor possui e que o homem também foi, e que ao homem foi dada a capacidade de ter. A semelhança de Deus, Deus deu a esse homem algumas habilidades, algumas características, melhor, não habilidades, mas características que o próprio Deus tem e ele comunicou ao homem. Por exemplo, o homem possui, assim como Deus possui, memória, afeições, inteligência, consciência, nobreza, vontade própria. Todas essas coisas estavam presentes no projeto original de Deus, e quando Deus formou o homem, ele deu a esse homem características que o próprio Deus os tinha. Acontece que o pecado afetou isso. Se você olhar aqui e falar, olha, mas como é que isso hoje essas características estão deturpadas, estão distorcidas, pela ação do pecado. E aí, minha gente, o texto de Romanos, capítulo 1, verso 28 a 32, o texto é bem claro em relação a isso. Porque o homem desobedeceu, porque o homem ultrapassou os limites estabelecidos por Deus, ele teve as suas faculdades, essas características afetadas. Então nós não temos mais essas características de imagem e semelhança na sua plenitude como foi na criação. Notem bem, tudo isso será restaurado. Mas o pecado afetou essas características de imagem e semelhança. Então vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos capítulo 1, no verso de número 28 a 32. Olha o que diz o texto aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, tendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam as que assim procedem. Então, a criação não incluía essas características. Essas características que Paulo vai dizer aqui, elas afetaram um homem a partir do momento em que esse homem desobedece. A partir do momento em que esse homem estabelece os limites estabelecidos, firmados por Deus. E aí, toda aquela imagem e semelhança, ela é agora corrompida, ela é afetada, né? Porque antes esse uso dessas faculdades orientava o homem a Deus, mas esse afastamento desse homem a Deus, depois a gente vai falar como isso se deu um pouco mais à frente, ele agora afeta essa imagem e semelhança de Deus. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos caminhar um pouco mais? Não vamos mais, acabamos aqui. Gente, falamos um pouquinho de quem é o homem. Tratamos um pouquinho de quem é o homem hoje.
e nós vamos continuar a estudar, né, algumas questões. O próximo estudo a gente vai tratar sobre a miséria do homem, fala sobre um pouquinho da queda, né, o pecado que nos afeta, mas essas verdades que estamos trazendo, ainda que sejam momentos rápidos aqui, elas são importantes para que possamos juntos firmar as nossas bases de fé. Princípios básicos da fé cristã são esses princípios que nós queremos apresentar aos irmãos e trazer para que os irmãos sejam edificados e tenham a sua fé consolidada. Quando a gente ouvir coisa diferente, você já sabe que você já aprendeu na palavra de Deus as verdades bíblicas, e aí você não vai ser facilmente enganado. Então, eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando contigo. Não vou agora falar nada sobre o Natal, porque no dia 25 a gente vai estar reunido aqui. Eu vou fazer uma transmissão especial, né, dia 25. Estarei aqui a partir das 18 horas, né, 18 horas, 18h30. A gente ainda vai anunciar isso nas nossas redes sociais. Mas eu quero te convidar a estar aqui, participando conosco, né, desse momento que vai ser especial. Eu quero vir aqui e desejar a você um Natal especial para você e para sua família. Ficamos por aqui. Deus abençoe a tua vida. Nós voltamos, então, na quinta-feira, dia 25. Quinta-feira não, né? Que dia é hoje? Quarta, quinta, sexta-feira. Sexta-feira, dia 25, nós voltamos aqui às 18 horas, 18h30, aviso com antecedência, e no domingo terá culto na igreja, e se o Senhor permitir, estarei de volta na igreja no primeiro domingo de janeiro, para juntos celebrarmos ao Senhor, tá bom? Deus abençoe a tua vida, um final de noite abençoado para você, nos vemos em breve, em nome de Jesus.